Deus escuta. Essa oração no cansaço das minhas lutas, sozinho precisa de TI. Você sabe o que dói mais do que o peso das lutas? O silêncio que ninguém percebe, o cansaço que você esconde para não preocupar ninguém, a força que você finge ter para não desmoronar no meio do caminho. Há momentos em que a alma cansa primeiro, muito antes do corpo cair. E é nesse cansaço profundo, nesse lugar onde você tenta continuar sozinho porque acha que deve, que Deus te encontra. Não com culpa, não com cobrança, mas com presença. Você chegou aqui buscando uma resposta, mas talvez nem saiba qual pergunta está fazendo. Talvez não consiga mais explicar o que sente. Talvez tenha tentado tantas vezes ser forte que agora só existe exaustão. Talvez ninguém saiba do peso que você carrega e por isso você aprendeu a engolir a dor, a sorrir por fora, a silenciar por dentro. Só que esse silêncio já virou um grito que você não consegue mais esconder. E Deus escuta esse grito. Mesmo quando você não diz nada, há orações que nascem de joelhos, mas há outras que nascem de um coração cansado demais para falar. Há orações que saem claras, mas há outras que saem em forma de suspiro. E há algumas que nem chegam a sair, porque você não encontra força nem para isso. Mas Deus escuta todas elas, até as que não têm voz, até as que você só sente, até as que você enterrou para continuar vivendo. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Deus viu o momento exato em que o cansaço te tocou de um jeito que você não conseguiu esconder mais. Ele viu quando você tentou resolver sozinho e não conseguiu. Ele viu quando você segurou o choro para não preocupar ninguém. Ele viu quando você desabou em silêncio. E hoje ele te diz: não quero que você lute sozinho. Não quero que você carregue o que está te esmagando. Não quero que você continue fingindo que aguenta quando minha mão está estendida para te levantar. Este vídeo é um encontro, um lugar onde você pode finalmente respirar, onde você pode parar de ser forte por alguns minutos, onde Deus responde exatamente aquilo que você não conseguiu colocar em palavras, porque Ele não escuta apenas o que você fala, Ele escuta quem você é. Ele escuta o peso que você sente. Ele escuta o cansaço que você tenta esconder. E agora, enquanto você ouve, o céu se inclina para perto da sua alma. Porque o seu cansaço não é o fim da história. É o momento em que Deus começa a agir. A verdade que ninguém admite, quando a alma cansa primeiro. Ninguém admite, mas a alma sempre cansa antes do corpo. O corpo só desaba depois que o coração já pediu socorro inúmeras vezes. É por isso que você sente esse vazio, essa exaustão que não melhora com sono, essa sensação de que algo em você está carregando um peso muito maior do que deveria. A verdade que ninguém fala em voz alta é que existe um cansaço que não se vê, mas corrói por dentro. Um cansaço que nasce das responsabilidades, das expectativas, das batalhas que você trava sozinho sem contar a ninguém. E quando esse cansaço chega, não importa quão forte você seja, algo em você começa a gritar por descanso. Você tentou continuar, porque é isso que todo mundo espera de você. Tentou sorrir, porque aprendeu desde cedo que ser forte é esconder a dor. Tentou resolver tudo sozinho, porque achou que depender de alguém era sinal de fraqueza. Tentou manter o controle, mesmo quando tudo estava escapando das suas mãos. E enquanto o corpo seguia funcionando, a alma foi se desgastando até chegar nesse ponto em que você percebe que não tem mais nenhuma reserva escondida. Nada para puxar, nada para oferecer, nada para segurar. Só um esgotamento silencioso que ninguém enxerga, mas Deus vê. É aqui que a luta fica mais injusta. Porque você continua fazendo o que precisa ser feito, então ninguém imagina o tamanho da batalha que você enfrenta por dentro. Você se tornou especialista em parecer bem, mesmo quando está desmoronando. Carrega tanta coisa que ninguém sabe, mas continua andando.
Só que o preço por essa força silenciosa é alto demais. E você sabe disso, porque cada vez que tenta se convencer de que está tudo bem, mais uma parte de você se desgasta. A alma não cansa de uma vez, ela cansa aos poucos. Cansa de tentar ser suficiente. Cansa de esperar por algo que parece não chegar nunca. Cansa de ser forte para outros enquanto ninguém vê sua própria fraqueza. Cansa de se levantar repetidas vezes sem ninguém perguntar se você ainda tem forças. Cansa de tentar manter uma fé firme enquanto tudo em volta balança. E quando ela chega no limite, você sente um tipo de peso que não tem nome, mas que Deus reconhece imediatamente. E é exatamente nesse ponto que a maioria acredita estar falhando. Como se o cansaço fosse sinal de pouca fé, como se sentir esgotado fosse prova de fraqueza espiritual. Mas Deus nunca disse que você precisaria ser forte o tempo todo. Nunca disse que você deveria carregar tudo sozinho. Nunca pediu que você escondesse a dor para parecer mais firme. Ele sempre soube que o coração humano tem limites. Ele sempre soube que você chegaria a esse momento. E mesmo assim, ele não se afasta, não se decepciona, não te acusa. Ele se aproxima. Porque o cansaço da alma não é uma falha, é um chamado, um grito silencioso que diz: você não nasceu para lutar sozinho. E enquanto você tenta entender como chegou tão longe, sentindo tão pouco, Deus estende a mão e diz: eu vi tudo e estou aqui agora. As batalhas que você nunca contou a ninguém. Existem batalhas que ninguém conhece, porque você nunca encontrou um lugar seguro o bastante para contá-las. Há dores que você enterrou tão fundo que nem percebe mais quando elas começam a te consumir. Há pensamentos que você reprime porque tem medo de ser incompreendido. Há medos que você disfarça com força porque sabe que se alguém soubesse o quanto o peso é grande, talvez não acreditasse em tudo o que você ainda consegue carregar. Essas batalhas silenciosas são as que mais machucam, porque não tem aplauso quando você vence, nem apoio quando você perde. São guerras internas travadas enquanto você sorri, enquanto trabalha, enquanto age como se tudo estivesse sob controle. Mas só você sabe quanto esforço existe por trás desse controle. Só você conhece o preço de continuar quando a alma grita para parar. Só você entende o que significa deitar à noite e sentir o peso de tudo aquilo que não conseguiu compartilhar. E mesmo assim, você segue. Segue porque sente que não tem outra escolha. Segue porque aprendeu a suportar mais do que deveria. Segue porque tantas pessoas dependem de você que você acha que não tem o direito de desmoronar. Mas ninguém vê as batalhas que você vive quando está sozinho. Ninguém percebe o tamanho do vazio quando você tenta ser forte demais. Ninguém imagina as conversas que você tem consigo mesmo, tentando manter a mente em ordem, tentando não perder o controle, tentando fazer com que o coração não desabe no meio do caminho. A verdade é que as lutas escondidas são as mais injustas, porque você enfrenta gigantes que ninguém reconhece. E por isso também são as lutas que mais roubam sua força. Não é apenas o que acontece ao seu redor, é tudo o que acontece dentro de você enquanto o mundo acredita que está tudo bem. É a exaustão de carregar sentimentos que nunca foram ditos. É o peso de não ter onde colocar a dor. É a solidão de lutar em silêncio, sem testemunhas, sem apoio, sem descanso. Mas o que você nunca disse a ninguém, Deus ouviu. O que você nunca teve coragem de expor, Deus viu. As lágrimas que você segurou para não preocupar ninguém, Ele recolheu. As noites em que você ficou acordado, sem saber como continuar no dia seguinte, Ele esteve ao seu lado. Os pensamentos que você tentou esconder até de si mesmo, Ele entende profundamente. Não existe uma única parte do seu sofrimento que tenha passado despercebida pelo céu.
Deus não é um observador distante. Ele é o único que conhece o peso exato das batalhas que você esconde. Ele sabe quando o seu silêncio é cansaço, quando o seu sorriso é proteção, quando sua força é fachada, quando sua calma é apenas resistência. Ele te vê além da superfície. Ele te conhece além do que você mostra. Ele sabe a verdade que você nunca contou a ninguém. E é justamente por conhecer essas batalhas ocultas que Ele te chama hoje. Não para te expor, não para te envergonhar, mas para te aliviar, porque nenhuma luta foi feita para ser enfrentada sozinho. E o que você nunca conseguiu falar a alguém, Deus já está pronto para carregar com você. Quando a força acaba e o silêncio vira um grito. Existe um momento na jornada de qualquer pessoa em que a força simplesmente acaba. Não importa o quanto você tentou resistir, quanto tempo lutou sozinho, quantas vezes disse a si mesmo que dava conta. Chega uma hora em que o coração não consegue mais sustentar o peso que carrega. Esse é o instante em que o silêncio deixa de ser proteção e começa a ser um pedido de socorro. Um pedido tão profundo que nem sai pela boca, mas explode dentro da alma. Você conhece bem esse momento. Aquele instante em que você olha para o teto sem conseguir pensar em nada, mas ao mesmo tempo sente tudo ao mesmo tempo. Quando o corpo está ali, mas o espírito está cansado demais para reagir. Quando você tenta se concentrar, mas parece que algo dentro de você se partiu. Quando até respirar parece exigir mais força do que você tem. E você percebe algo que sempre tentou evitar. Sua força não é infinita. O silêncio que nasce aí não é o silêncio de paz. É o silêncio de quem gritou para dentro tantas vezes que já não encontra mais voz. É o silêncio de quem tentou ser forte para todos e agora não tem energia nem para si mesmo. É o silêncio de quem guardou tanto sofrimento que já não sabe por onde começar a desabafar. E mesmo que ninguém veja, esse silêncio tem o peso de um grito que ecoa dentro do peito. Um grito que você não teve coragem de soltar, mas que Deus ouviu antes mesmo de ser formado. Porque quando a sua força termina, a de Deus começa. Ele não aparece quando você vence. Ele aparece quando você não consegue mais lutar. Deus não entra quando você está no controle. Ele entra quando o controle cai das suas mãos. Ele não se manifesta quando você está no seu melhor. Ele se aproxima quando você está no seu limite, porque Ele nunca pediu que você fosse incansável. Ele nunca pediu que você fosse invencível. Ele pediu apenas que você deixasse o coração aberto o suficiente para Ele entrar quando tudo se quebrasse. E é justamente no momento em que o silêncio vira um grito interno que o céu se inclina para perto da sua alma. Deus não espera você juntar forças. Ele se aproxima agora enquanto você está caído. Ele te busca exatamente no ponto onde você acha que não tem mais nada para oferecer. Porque para Ele você não é definido pela força que tem, mas pela entrega que faz. E quando você chega ao fim de si mesmo, Deus encontra espaço para operar onde antes você tentava controlar tudo sozinho. Não se engane, esse cansaço profundo não é rejeição divina. É o convite mais sincero para um reencontro com Deus. Você não está fracassando, você está sendo chamado, você não está perdendo, está sendo apertado nos braços do Pai. E mesmo sem palavras, mesmo sem oração formada, mesmo sem saber o que pedir, Deus entende completamente o que seu silêncio está dizendo. Ele sabe que você está cansado. Ele sabe que você está tentando. Ele sabe que você não quer mais carregar tudo sozinho. É por isso que Ele se manifesta justamente aqui, neste ponto de esgotamento, para transformar o seu grito silencioso em descanso real. A mentira da autossuficiência. Você nunca foi feito para lutar sozinho. Desde cedo você aprendeu que precisava ser forte, que não podia demonstrar fraqueza.
que tinha que ser o apoio de todos, o alicerce da família, o ponto seguro de quem te procura. E sem perceber, você começou a acreditar que depender de alguém era sinal de fracasso. Foi assim que a autossuficiência começou a parecer virtude, quando na verdade sempre foi um peso pesado demais para carregar. Porque o ser humano não foi criado para enfrentar a vida sozinho. Não foi moldado para suportar tudo sem apoio. Não nasceu com a missão de ser sua própria força. Mas ao longo da vida, tantas responsabilidades caíram sobre os seus ombros que você começou a acreditar que não tinha outra escolha. Se você não fizesse, quem faria? Se você não segurasse tudo, o que iria desmoronar? Se você parasse para respirar, será que tudo ao seu redor não cairia no chão? Esse pensamento se infiltrou tão profundamente em você que se tornou automático. Você se acostumou a ser o porto seguro de todos, enquanto dentro de si já sentia que estava se afogando. A autossuficiência é uma mentira sutil. Ela veste a capa da força, mas por dentro é uma prisão. Porque faz você acreditar que precisa resolver tudo sozinho, até aquilo que está além da sua capacidade emocional, mental e espiritual. Faz você esconder sua dor porque teme decepcionar. Faz você carregar responsabilidades que Deus nunca colocou sobre você. Faz você se isolar no momento em que mais precisa de ajuda. E quando finalmente percebe que não consegue mais, a vergonha te paralisa. Vergonha de admitir que chegou no limite. Vergonha de mostrar que também precisa ser cuidado. Mas Deus nunca esperou que você fosse autossuficiente. Ele nunca pediu que você resolvesse tudo sozinho. Na verdade, Ele sempre soube que você não conseguiria. Por isso, desde o princípio, Ele se apresentou como Pai, como protetor, como sustentador. Ele sabia que haveria momentos em que suas forças falhariam. Ele sabia que haveria dias em que você não encontraria saída. Ele sabia que viria o tempo em que o peso seria grande demais e não planejou que você enfrentasse esses momentos sem ele. A fé não é sobre ser forte o tempo todo. A fé é sobre confiar que existe alguém que te sustenta quando a sua força falha. Há um alívio inacreditável quando você finalmente entende isso, quando percebe que não precisa carregar tudo, quando percebe que não precisa provar nada, quando entende que depender de Deus não te diminui, te liberta. Porque quando Deus entra na luta, aquilo que te esmagava perde o poder, aquilo que era pesado demais se torna suporte divino, aquilo que te consumia se transforma em encontro. E quando você solta esse peso nas mãos de Deus, algo dentro de você respira pela primeira vez em muito tempo. Você descobre uma nova forma de continuar. Não pela força que você força, mas pela força que Ele derrama. Não pela segurança que você tenta construir, mas pela presença que Ele estabelece. Não pela autossuficiência que te destrói, mas pela dependência que te cura. Você nunca foi chamado para ser tudo para todos. Você foi chamado para ser filho. E filho não carrega o mundo nas costas. Filho confia. Filho descansa. Filho entrega. E hoje Deus te lembra. Você não precisa lutar sozinho. Nunca precisou. Ele sempre esteve esperando o momento em que você soltaria o peso para que Ele pudesse te levantar. Orar cansado. Também é oração. Existe um tipo de oração que nasce do limite. Não vem cheia de palavras bonitas, não segue uma estrutura perfeita, não tem força nem clareza. Às vezes, ela nem chega a ser dita. Ela é apenas um pensamento solto que escapa no meio do cansaço. Um suspiro que você nem percebe que fez. Um olhar perdido no vazio enquanto tenta encontrar forças para continuar. E mesmo assim, Deus a escuta. Você já tentou orar quando o coração estava pesado demais? Já se sentou para falar com Deus e percebeu que não tinha palavras? Já tentou começar uma frase e ela se quebrou antes de chegar ao fim?
Já sentiu que até mesmo dobrar os joelhos parecia esforço demais? Esse é o momento em que muitos acreditam estar falhando espiritualmente. Pensam que Deus só recebe a oração forte, cheia de fé, cheia de convicção. Mas é aqui que o engano se desfaz. Deus não mede a oração pela força dela, mas pela sinceridade do coração que a oferece. A oração cansada é uma das mais preciosas que você pode fazer, porque ela nasce da verdade. Ela nasce do ponto onde não há máscaras, onde não existe mais a tentativa de parecer forte, onde o coração se apresenta nu diante de Deus. É nesse momento que Ele te vê como realmente está, sem defesas, sem filtros, sem discursos. E essa vulnerabilidade se torna um altar construído não com palavras, mas com fraqueza. E Deus honra esse tipo de altar. Quando você ora cansado, o céu não te julga, o céu te acolhe. Deus não diz que sua fé é pouca. Ele diz, eu sei, eu te entendo, eu estou aqui. Ele não rejeita o seu silêncio. Ele entra nele. Ele não se afasta porque você não tem mais o que dizer. Ele se aproxima porque você já não tem como continuar sozinho. E quando você entrega o cansaço em forma de oração, ainda que silenciosa, você está dizendo algo poderoso. Deus, eu preciso de ti. Essa frase, mesmo que não seja falada, ecoa diante do trono de Deus. E ao contrário do que você pensa, ela não revela derrota. Ela revela entrega. Ela revela confiança. Ela revela dependência. Porque só entrega ao Pai quem sabe que não há outro lugar onde a alma possa descansar. A oração cansada diz que você chegou ao fim de si mesmo. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir. Não se condene por não ter forças para orar como antes. Não se culpe por não conseguir falar muito. Não pense que Deus se distancia quando você está esgotado. É justamente no cansaço que Ele se move com mais ternura. Quando você fecha os olhos sem saber por onde começar, Ele te envolve. Quando sua mente está confusa, Ele te encontra. Quando o corpo está fraco, Ele te sustenta. Quando seu coração está pesado, Ele te levanta. A oração não precisa ser perfeita para ser ouvida. Ela precisa ser verdadeira. E a verdade mais profunda que você pode oferecer hoje é essa: Senhor, eu estou cansado. E Deus responde ao cansaço com presença. Ele transforma a oração fraca em força nova. Ele transforma o silêncio em descanso. Ele transforma o desgaste em renovo. Orar cansado também é oração. E muitas vezes é a oração que mais toca o coração de Deus. O lugar onde a dor te leva é o mesmo onde Deus te encontra. Existe um tipo de dor que te dobra sem pedir permissão. Uma dor que não avisa, não espera, não negocia. Ela simplesmente chega e ocupa espaço. É aquela dor que te faz perder o sono, o apetite, a concentração. A dor que parece atravessar a alma como se estivesse procurando algo lá dentro. Uma dor tão profunda que você sente que ninguém entenderia, mesmo se você tentasse explicar. E então você guarda. Guarda porque acha que falar não adianta. Guarda porque acredita que ninguém tem tempo para ouvir. Guarda porque, no fundo, você acha que precisa ser forte o suficiente para suportar tudo sozinho. Mas o lugar onde essa dor te leva é exatamente o lugar onde Deus te encontra. Você já percebeu como a dor tem o poder de te conduzir para dentro? Ela te obriga a encarar aquilo que você evitou por tanto tempo. Ela revela fragilidades que você escondeu até de si mesmo. Ela expõe medos que estavam encobertos. Ela te leva para um ponto onde não existe mais orgulho, mais performance, mais máscaras. A dor te leva ao limite. E é exatamente lá que Deus te aguarda. Porque Deus não te encontra na aparência de força que você construiu. Ele te encontra na fraqueza que você tenta esconder. Ele não se aproxima quando você parece bem. Ele se aproxima quando você não consegue mais sustentar a própria alma.
Ele se inclina exatamente no lugar em que você está quebrado. Porque é ali, no centro dessa dor silenciosa, que você finalmente abre espaço para ser tocado por Ele. A dor não é punição, ela é revelação. Ela mostra onde você precisa de cura. Ela revela onde você está sangrando. Ela aponta para áreas que você tentou ignorar. E quando a dor te leva para o chão, não é porque Deus te abandonou. É porque Deus quer te levantar de um jeito diferente. Ele quer levantar não apenas o seu corpo, mas o seu espírito. Quer levantar não apenas sua esperança, mas sua identidade. Quer levantar não apenas sua fé, mas sua capacidade de confiar. Muitas vezes você perguntou a Deus por que certas coisas aconteceram, porque justamente com você, porque na pior hora possível, porque quando você já estava tão cansado, mas a verdadeira pergunta não é por quê. A verdadeira pergunta é para onde? Para onde essa dor está te levando? E a resposta é simples, mas profunda. A dor te leva para o único lugar onde você não precisa fingir, onde você não precisa provar nada, onde você pode ser totalmente verdadeiro. A dor te leva para Deus. E Deus não tem medo da sua dor. Ele não se afasta dela. Ele não desvia o olhar. Ele entra nela. Entra no ponto mais sensível, mais vulnerável, mais exposto. Ele toca o que ninguém pode tocar. Ele cura o que ninguém pode alcançar. Ele entende o que ninguém conseguiu perceber. E no exato ambiente onde você acreditava estar sozinho, Ele coloca sua presença como âncora. A dor pode até ter te derrubado, mas Deus te encontra antes que você se perca. E quando Ele te encontra, a dor deixa de ser apenas sofrimento. Ela se transforma em encontro, em restauração, em renovo. O lugar mais doloroso da sua vida é muitas vezes o mesmo lugar onde você mais experimenta o amor de Deus. Porque é no desmoronar que você percebe que Ele nunca deixou de estar ao seu lado. Quando você não sabe o que dizer, Deus escuta o que você não consegue falar. Há momentos em que as palavras simplesmente desaparecem. Não importa o quanto você tente organizar seus pensamentos, não importa o quanto tente abrir a boca para falar com Deus, nada sai. Parece que tudo dentro de você fica preso, como se a alma estivesse enrolada em nós, impossíveis de desfazer. E nesse silêncio, você começa a achar que não está conseguindo orar. Acredita que Deus talvez não esteja ouvindo, ou que sua oração ficou fraca demais para chegar ao céu. Mas o que você não percebe é que Deus não depende das suas palavras para te entender. Ele lê o que você sente, Ele interpreta o que você esconde, Ele compreende o que você ainda não conseguiu traduzir. Ele ouve até aquilo que você não falou. Quando você chega diante de Deus e não sabe por onde começar, Ele não se frustra, Ele não se decepciona, Ele não desvia o olhar. Ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você. Ele conhece a dor que você não conseguiu nomear. Ele vê o peso que você não conseguiu explicar. Ele entende o medo que você não encontrou coragem para confessar. Deus escuta a oração que não foi dita, porque para Ele a voz da alma é mais alta que qualquer palavra pronunciada. É nessa hora que você percebe que orar não é sobre construir frases bonitas, não é sobre ter todas as respostas, não é sobre saber exatamente o que pedir. Orar é sobre se apresentar. É sobre estar ali, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo vazio. É sobre levar o coração até Deus e deixar que Ele faça o que você não consegue. Quando você não tem palavras, Deus tem entendimento. Quando você não tem força, Deus tem acolhimento. Quando você não tem direção, Deus tem caminho. Quantas vezes você segurou o choro porque achou que precisava ser forte diante de Deus? Quantas vezes engoliu a emoção porque acreditou que Ele esperava algo mais firme de você? Mas Ele nunca pediu isso. Deus não está esperando um discurso. Deus está esperando você.
a sua verdade, a sua sinceridade, a sua vulnerabilidade, porque Ele não trabalha com máscaras. Ele trabalha com o que é real. E o real, hoje, é que você está cansado, está lutando contra coisas que não sabe como enfrentar, está tentando encontrar palavras que não aparecem, está carregando sentimentos que não consegue ordenar. E Deus está olhando para tudo isso como um pai que entende o filho antes mesmo que ele consiga explicar. Cada lágrima que você evitou, Ele já interpretou. Cada pensamento que te apertou o peito, Ele já viu. Cada suspiro que escapou sem força, Ele já ouviu como oração. O Espírito Santo intercede por você até quando você não percebe. Ele coloca diante de Deus aquilo que você não conseguiu dizer. Ele transforma confusão em clamor. Ele converte silêncio em entrega. Ele traduz sua dor em súplica. Você não está sozinho no momento em que tenta falar e não consegue. Porque Deus recebe exatamente aquilo que você não soube expressar. E é por isso que mesmo quando sua boca não se move, o céu se move em sua direção. Porque Deus não responde palavras. Deus responde corações. Carregar o mundo nas costas nunca foi o plano de Deus. Em algum ponto da sua caminhada, você começou a acreditar que precisava aguentar tudo. Talvez porque sempre foi visto como alguém forte. Talvez porque as pessoas ao seu redor se acostumaram a se apoiar em você. Talvez porque cada vez que você desabou, teve que se levantar sozinho. Aos poucos, você foi acumulando responsabilidades, dores, expectativas, medos e obrigações que nunca foram suas. E, sem perceber, colocou sobre os ombros um peso que ninguém conseguiria carregar. Esse peso é silencioso. Ele não aparece nas fotos, não aparece nos sorrisos, não aparece nas conversas rápidas do dia a dia. Mas ele te acompanha em cada decisão. Em cada noite mal dormida, em cada momento em que você pensa demais. É o peso de tentar ser suficiente para todos. É o peso de tentar resolver o que não depende de você. É o peso de acreditar que, se você soltar algo, tudo ao redor vai desmoronar. Você se acostumou a ser o suporte de tudo e de todos. E por isso ficou difícil admitir que você também precisa ser segurado. Ficou difícil reconhecer que está cansado, difícil dizer que precisa de ajuda, difícil aceitar que não foi feito para sustentar o mundo inteiro, porque você acha que, se parar, alguém vai sofrer. Se descansar, alguém vai ficar desamparado. Se mostrar fraqueza, alguém vai se decepcionar. Mas a verdade é simples e libertadora. Deus nunca planejou que você carregasse esse peso. Ele nunca pediu que você fosse a solução para tudo. Nunca pediu que você resolvesse problemas que pertencem ao coração de outras pessoas. Nunca te chamou para ser perfeito, incansável, inabalável. Na criação, Ele não colocou o universo nas tuas mãos. Ele colocou você nas mãos dele. E é isso que você esqueceu enquanto tentava ser forte além do que seu espírito suporta. O peso que está te esmagando hoje não é parte da sua identidade, é parte do engano. O engano que diz que você precisa provar o seu valor. O engano que diz que depende de você manter tudo funcionando. O engano que diz que se você desaba, tudo cai junto. Só que não é a sua força que sustenta o mundo. Nunca foi. É a força de Deus que sustenta você. É por isso que, quando você tenta carregar algo que excede o seu limite, o corpo sente, a mente falha, a alma grita. Esse grito não é fraqueza, é alerta. Deus está tentando te mostrar que você foi longe demais sozinho, que está tentando segurar o que não cabe nas suas mãos, que está confundindo responsabilidade com sobrecarga, que está chamando de fé o que, na verdade, é medo de deixar Deus agir. Quando você solta o peso, Deus não deixa tudo desmoronar. Ele organiza, Ele ajusta, Ele cuida, Ele sustenta aquilo que você não consegue mais sustentar.
E quanto mais você tenta carregar sozinho, mais você se distancia daquilo que Deus realmente pediu de você: confiança. Confiar é permitir que Deus faça o que você não pode. É entregar aquilo que não te pertence. É respirar sabendo que você não está sozinho na batalha. É aceitar que descanso também é espiritual. Que soltar também é fé. Que depender também é maturidade. Hoje, Deus te chama para colocar esse peso nas mãos dele. Porque o mundo nunca foi seu para carregar, mas você sempre foi dele para cuidar. A presença que desce no exato momento da sua fraqueza. Há momentos em que você sente que chegou ao limite. A mente cansada, o corpo exausto, o coração sobrecarregado. Você olha para dentro de si e percebe que não tem mais reserva alguma, nenhuma última força escondida, nenhuma palavra de encorajamento para repetir. É o ponto em que você reconhece que não consegue mais lutar sozinho, e é justamente aí, nesse exato instante de fraqueza absoluta, que algo sobrenatural acontece. A presença de Deus desce. A presença de Deus não desce quando você está forte. Ela desce quando você está quebrado. Não desce quando você está confiante. Ela desce quando duvida se vai conseguir continuar. Não desce quando você sente que tem tudo sob controle. Ela desce quando você entende que perdeu o controle há muito tempo. É na sua fraqueza que Deus se revela de forma mais íntima, porque Ele sabe que nesse momento você não está tentando ser suficiente. Você está apenas sendo humano. Essa presença não chega com barulho, não chega com espetáculo, não chega com sinais externos. Ela chega como um toque suave, uma sensação súbita de alívio, uma calma que não faz sentido para a lógica, uma paz que esbarra na dor e a silência. É como se o céu inteiro se inclinasse na sua direção, não para te julgar, mas para te sustentar. Deus não aparece para te lembrar do que você não conseguiu. Ele aparece para te lembrar do que Ele sempre foi, o seu socorro presente na hora da angústia. Você pode não sentir fogo, pode não ter visões, pode não ouvir uma voz audível, mas a presença de Deus se manifesta de formas que a alma reconhece sem hesitar. É aquele momento em que o choro desacelera sem explicação. É o instante em que o desespero perde força. É o pensamento que muda de direção sem esforço. É a respiração que volta ao ritmo. É a certeza silenciosa de que você não está enfrentando nada sozinho. Porque Deus não espera que você suba até Ele. Ele desce até você. Muitas pessoas acreditam que precisam estar espiritualmente fortes para receber algo de Deus. Mas esse é um dos maiores enganos do coração humano. Deus não honra a aparência, Ele honra a verdade. E a verdade, hoje, é que você está cansado. É que você já deu tudo o que tinha. É que você não sabe mais o que fazer. E é essa verdade que atrai a presença dEle como um ímã. Deus não se impressiona com sua força, Ele se compadece da sua fraqueza. A presença que desce no momento da fraqueza não vem para te levantar às pressas. Ela vem para te abraçar primeiro. Vem para recolher o que sobrou do seu ânimo. Vem para reorganizar o caos interno. Vem para lembrar você de que não perdeu valor só porque perdeu força. Vem para te dar algo que você não consegue gerar sozinho: descanso. E quando essa presença te toca, algo muda. Não é uma mudança barulhenta, não é uma mudança imediata, é uma mudança invisível, porém profunda. É a sensação de que, mesmo sem a solução final, você já não está sozinho no processo. É saber que aquilo que te pressionava não tem mais a mesma autoridade, porque agora há alguém maior dentro do ambiente da sua dor. A fraqueza não é o fim da linha. É o ponto onde Deus entra com mais intensidade. É o lugar onde Ele te encontra para restaurar, fortalecer e recomeçar. Sua fraqueza não te afasta de Deus. Ela o atrai até você. Você ainda está de pé, não pela sua força, mas pela mão que te segura. Se você olhar com sinceridade para a sua própria história,
vai perceber algo que talvez nunca tenha reconhecido completamente. Você não está de pé por acaso. Não está de pé porque sempre foi forte. Não está de pé porque soube tomar as melhores decisões. Não está de pé porque nunca vacilou. Você está de pé porque uma mão invisível te segurou nos momentos em que você desabaria. Uma mão que você não viu, mas sentiu. Uma mão que não te soltou, mesmo quando você achou que já tinha caído demais. Há capítulos da sua vida que você nunca contou com detalhes, mas que Deus conhece palavra por palavra. Ele sabe de noites em que você chorou sozinho. Sabe de dias em que você teve que sorrir para não preocupar ninguém. Sabe de momentos em que você pensou em desistir, mas mesmo assim continuou. E se continuou, não foi porque tinha sobra de força. Foi porque Deus colocou sustentação onde não havia mais suporte humano. O fato de você ainda estar aqui é prova de 1000 intervenções divinas que você não percebeu. Deus te guardou de coisas que teriam destruído outras pessoas. Ele te protegeu quando você não soube como se proteger. Ele te manteve firme quando tudo dentro de você queria desabar. Ele te deu caminhos quando você perdeu a direção. Ele segurou o seu coração quando a dor apertou demais. Ele não permitiu que a tristeza te engolisse. Ele não deixou que a ansiedade te dominasse completamente. Ele não permitiu que as perdas fossem o fim da sua história. Quantas vezes você achou que não ia conseguir levantar da cama e mesmo assim se levantou? Quantas vezes achou que não tinha forças para enfrentar o dia e ainda assim enfrentou? Quantas vezes acreditou que a dor era grande demais, mas descobriu de algum jeito um pouco de fôlego para continuar? Isso não é resistência humana. Isso é milagre. Isso é a mão de Deus te segurando quando você não teria mais como se sustentar. A verdade é que você deu créditos a si mesmo por coisas que foram intervenção divina. Você achou que sobreviveu porque era resiliente, mas na realidade foi Deus te guardando da queda. Você pensou que superou porque era determinado, mas foi Deus te puxando para fora do abismo emocional. Você acreditou que não enlouqueceu porque foi forte, mas foi Deus segurando sua mente no momento em que ela estava prestes a se partir. E há algo ainda mais profundo. Deus não te segurou porque você merecia. Ele te segurou porque te ama, porque te escolheu, porque te vê, porque sabe que sem Ele o peso seria insuportável. Ele sabe o quanto você tenta, sabe o quanto você luta, sabe o quanto você dá mesmo quando não tem mais nada para oferecer. E é por isso que Ele continua te sustentando. Não para que você pareça forte, mas para que você descubra, finalmente, que a força que te mantém nunca foi sua, sempre foi dele. Essa revelação muda tudo. Porque quando você entende que Deus é quem te sustenta, o medo diminui. A ansiedade perde poder, a culpa se desfaz e a esperança renasce. Você percebe que não precisa mais viver tentando se equilibrar sozinho. Percebe que não precisa temer o dia de amanhã. Percebe que se Deus te sustentou até aqui, Ele não vai te soltar agora. Você ainda está de pé, mas não por causa da força que você tem. Você está de pé por causa da mão que te segura. As lágrimas que parecem inúteis são sementes que Deus recolhe. Há lágrimas que você derramou em silêncio, acreditando que não serviam para nada. Lágrimas que caíram no travesseiro enquanto você tentava esconder a dor. Lágrimas que você limpou rapidamente para que ninguém percebesse. Lágrimas que nem chegaram a rolar, mas ficaram presas nos olhos, queimando, implorando por descanso. Em muitos momentos, você pensou que chorar era desperdício, fraqueza, perda de tempo. Achou que essas lágrimas se perderam no vazio, mas nenhuma lágrima que você derramou foi desperdiçada. Deus recolheu cada uma delas. Ele viu quando você chorou por algo que não sabia explicar. Viu quando chorou por aquilo que perdeu.
Viu quando chorou pelo que nunca teve. Viu quando chorou por um futuro que temia não alcançar. Viu quando chorou por pessoas que partiram, por sonhos que adoeceram, por dores que você tentou ignorar. E o mais impressionante é que ele não recolheu suas lágrimas para registrá-las como fraqueza, mas para transformá-las em sementes. As lágrimas que parecem inúteis carregam algo que as palavras não conseguem expressar. Elas nascem de um lugar que só Deus conhece, porque vêm de feridas que só Ele vê. Cada lágrima tem uma história, uma memória, uma oração escondida. E Deus, sendo Pai, não desperdiça o sofrimento do Filho. Ele transforma, Ele converte, Ele usa o que doeu para gerar cura. Ele pega o que quebrou e cria algo novo. Lágrimas não são sinais de derrota, são sinais de profundidade, são sinais de vida. São sinais de que o coração, mesmo cansado, ainda sente, ainda tenta, ainda busca. Quando você pensa que sua lágrima se perdeu, Deus a recolhe como quem recolhe uma semente caída no chão. Ele sabe que lágrimas carregam poder, lágrimas regam terra, lágrimas preparam caminhos, lágrimas suavizam o solo endurecido da alma. Lágrimas permitem que algo novo brote onde antes só havia dor. O que parece fraco para você é fértil para Deus. Pense nas noites em que você chorou até dormir. Pense nos dias em que você chorou escondido no banheiro para não ser visto. Pense nos momentos em que a dor explodiu e você não conseguiu segurar. Cada lágrima dessas caiu em terreno espiritual. Nenhuma delas desapareceu. Nenhuma foi ignorada. Nenhuma deixou de ser vista. Deus as recolheu com cuidado, com ternura, com propósito. E agora, Ele está transformando cada lágrima em algo que você ainda não consegue enxergar. A colheita de Deus não acontece no mesmo dia em que a lágrima cai. O processo é lento, silencioso, invisível, mas é real. Enquanto você achava que estava apenas sofrendo, Deus estava semeando. Enquanto você achava que estava perdendo, Deus estava trabalhando. Enquanto você achava que nada mudaria, Deus estava preparando algo que só poderia nascer através da dor. Lágrimas são sementes que preparam milagres. A cura que você busca talvez esteja sendo regada pelas lágrimas que você julgou inúteis. O renovo que você espera talvez esteja germinando no solo do seu sofrimento. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada uma delas é preciosa para Ele. Cada uma delas é parte de algo maior. E um dia, quando o tempo dele chegar, você vai olhar para trás e perceber que tudo aquilo que te fez chorar foi usado para te fortalecer, te amadurecer, te aproximar dele. As lágrimas que você derrama não definem sua fraqueza. Elas anunciam que Deus está trabalhando em você de um jeito profundo. Elas são sementes, e Deus recolhe todas. A oração que sobe do fundo do poço chega primeiro ao céu. Há orações que você faz em momentos tranquilos, orações cheias de calma, com palavras bem escolhidas, com pensamentos organizados. Mas existem aquelas que nascem de um lugar muito mais profundo, muito mais escuro, muito mais honesto. São as orações do fundo do poço. Aquelas que você faz quando já não tem nada para oferecer além da sua dor. Aquelas que nascem quando a alma está tão apertada que não existe espaço sequer para articular uma frase completa. Aquelas que brotam de lágrimas, de suspiros, de gemidos silenciosos que ninguém escuta, mas Deus escuta. Essas orações não são bonitas, não são sofisticadas, não são longas. Muitas vezes nem têm palavras, mas são as que mais rasgam o céu. Porque Deus não se impressiona com discursos. Deus responde profundidade. E a profundidade que existe em uma oração feita no desespero é algo que toca o coração dele de forma imediata. Quando você chega ao fundo do poço, percebe que não há mais nada para segurar. Tudo que você tentou controlar escorregou das suas mãos.
Tudo que você pensou que poderia resolver sozinho se mostrou pesado demais. É nesse ponto que você olha para cima e, mesmo sem força, murmura o nome de Deus. Não com beleza, não com estrutura, mas com verdade. E Deus nunca ignora esse tipo de verdade, porque é no fundo do poço que você finalmente para de depender da sua força e começa a depender da presença dele. Muitas pessoas se envergonham dessas orações rasgadas, achando que Deus merece algo mais organizado, mais bonito, mais eloquente. Mas diante de Deus, a oração que nasce da sua dor é mais preciosa do que qualquer discurso perfeito, porque ela revela quem você é e revela quem Ele é. Ela mostra sua fragilidade e mostra a compaixão dele. Mostra sua limitação e mostra o poder dele. Mostra sua dependência e mostra o amor dele. Nada move o coração de Deus tão rápido quanto uma alma que, mesmo quebrada, clama pelo Pai. A oração do fundo do poço tem uma força espiritual que você não percebe, porque ela não sobe sozinha, o Espírito Santo a leva. Ele pega aquele suspiro que você achou fraco e o transforma em clamor. Ele toma aquela lágrima que você pensou ser inútil e a apresenta diante de Deus como pedido. Ele pega aquele sentimento confuso e o traduz em intercessão perfeita. Você não vê, você não sente, mas o céu se movimenta quando você clama do fundo. E é justamente no fundo do poço que as maiores transformações acontecem, porque não há mais distrações, não há mais orgulho, não há mais máscaras, não há mais força humana para disputar espaço com o toque divino. No fundo, tudo que resta é a verdade da sua alma. E é essa verdade que Deus recebe com honra. Ele conhece o lugar da sua dor. Ele sabe o caminho que te trouxe até aqui. Ele sabe como te tirar de onde você está. A oração que nasce da profundidade do sofrimento não é oração pequena. É oração urgente. É oração que corta camadas espirituais. É oração que chega com velocidade ao coração de Deus. Ele não te pede para sair do fundo antes de clamar. Ele desce até o fundo para te ouvir. Ele coloca sua mão onde ninguém consegue alcançar. Ele ilumina o que você não vê. Ele restaura o que você acha perdido. E quando ele responde, não é apenas para te tirar do poço. É para te ensinar que mesmo no lugar mais escuro da sua vida, você nunca esteve sozinho. Sua oração não se perdeu. Ela chegou primeiro. Quando você diz, eu não consigo, Deus diz, eu estou aqui. Há um momento na vida em que todas as estratégias falham. Um momento em que você tenta, mas nada muda. Um momento em que você olha para uma situação e percebe que não importa o quanto se esforce, não importa o quanto lute, não importa quantas vezes tente levantar, você simplesmente não consegue mais. É nesse instante que a alma solta um grito silencioso. Eu não consigo. E muitas pessoas acham que esse é o ponto final, a prova da derrota, o sinal de que fracassaram. Mas para Deus, esse é o começo de algo novo. Quando você diz, eu não consigo, Deus não te acusa. Ele não responde com cobrança. Ele não exige que você tente mais uma vez. Ele não diz que a sua fé é pequena. Ele diz algo completamente diferente. Eu estou aqui. Ele diz isso com autoridade, mas também com ternura. Ele diz isso não para te pressionar, mas para te libertar. Porque Deus sabe que a maior barreira da sua vida não é a dificuldade que você enfrenta, mas o peso de acreditar que precisa enfrentar tudo sozinho. A frase, eu não consigo, carrega um tipo de sinceridade que Deus honra, porque ela revela o ponto em que você finalmente reconhece seus limites. Ela mostra que você entendeu que não é invencível, que não é autossuficiente, que não deve carregar o que está quebrando a sua alma. É nesse reconhecimento que Deus encontra espaço para agir. Enquanto você está tentando resolver tudo, Ele espera. Mas quando você se rende, Ele entra. E quando Deus entra, algo muda.
Não significa que o problema desaparece imediatamente, mas você percebe uma força que não vinha de você, uma paz que não fazia sentido, uma clareza que não estava ali antes, porque quando Deus diz, eu estou aqui, Ele está dizendo, você não vai carregar isso sozinho. Ele está dizendo, a luta é grande, mas eu sou maior. Ele está dizendo, você chegou ao fim da sua força, mas não chegou ao fim da minha. A verdade é que Deus não precisa que você consiga. Ele precisa que você permita. Ele não espera que você seja forte. Ele espera que você seja sincero. Ele não quer a sua performance. Ele quer o seu coração. E quando você oferece seu cansaço, sua dúvida, sua dor, Ele responde com presença. Uma presença que não te abandona, não te rejeita, não te envergonha por estar fraco. Pelo contrário, é a fraqueza que atrai o toque dele. Há momentos em que você achou que estava caminhando sozinho, mas Deus estava te carregando. Há situações em que você acreditou que estava de pé pela sua força, mas era a mão dele te sustentando. Há dias em que você disse, eu não consigo, mas mesmo assim continuou. E isso não foi sua resiliência, foi Deus dizendo, eu estou aqui. E Ele está aqui agora. Não importa o tamanho da luta, não importa o peso que você sente, não importa quantas vezes tentou e falhou. Não importa o quão cansado você esteja, quando você chega ao limite, Deus não recua, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele te segura, Ele responde não com exigência, mas com amor. Eu não consigo, não é o fim da sua história. É o momento em que Deus começa a escrever o próximo capítulo com você, porque quando você não consegue, Ele consegue. E Ele está aqui. O cansaço não é o fim, é o chamado de Deus para te levantar. Chegou o momento de você entender algo que muda completamente a maneira como vê sua própria história. O cansaço que você sente não é o fim da linha, não é o sinal de que Deus te deixou, não é a prova de que você está sozinho. Pelo contrário, o cansaço é o chamado que Deus usa para te trazer de volta para os braços dele. É a forma como ele te mostra que você já carregou demais, já lutou sozinho demais, já tentou ser forte além dos seus limites. O cansaço não te condena. Ele te chama. Você não chegou até aqui porque teve força inabalável. Você chegou porque Deus sustentou cada passo que você não teria conseguido dar sozinho. Mesmo quando você não sentiu, mesmo quando você não percebeu, mesmo quando acreditou que estava por conta própria. A mão de Deus nunca saiu de você. E agora, enquanto você tenta compreender tudo o que viveu, Ele te lembra que o peso que te derrubou não foi permitido para te destruir, mas para te reencontrar. O cansaço revela a quebra do ciclo da autossuficiência. Revela que por mais que você tente, por mais que você lute, por mais que você seja resiliente, existem limites que você não pode ultrapassar sem perder a si mesmo. Deus não te observa falhar. Ele te observa afrouxar a mão para que Ele finalmente possa segurar. Ele não espera você desmoronar para te julgar. Ele espera você se render para te restaurar. A dor que você sentiu não foi ignorada. As lágrimas que derramou foram recolhidas. As orações que você achou fracas foram recebidas como clamor. Os silêncios que você acreditou que ninguém escutaria foram ouvidos por Deus como pedidos profundos por socorro. E agora Ele te diz, não é para desistir, é para descansar. Não é para continuar sozinho, é para caminhar comigo. Não é para carregar tudo, é para entregar tudo nas minhas mãos. Deus te levanta não com pressa, mas com propósito. Ele não te ergue apenas para te colocar de pé. Ele te ergue para te conduzir a um novo tempo. Um tempo onde sua força não será mais arrancada da exaustão, mas recebida da presença dEle. Um tempo em que você vai entender que depender de Deus não é fraqueza, é maturidade, é sabedoria, é vida. E é por isso que este não é um encerramento, é um recomeço.
Um recomeço onde você não precisa fingir que está bem, onde não precisa esconder sua dor, onde não precisa impressionar ninguém, onde não precisa ser forte o tempo todo. Deus não pede o seu desempenho, Ele pede o seu coração, Ele pede seu cansaço, Ele pede seu peso, Ele pede sua verdade. O cansaço não é um ponto final. É uma vírgula que Deus usa para mudar a direção da sua história. É a porta que se abre para um tipo de força que não nasce de você, mas dele. É o momento onde ele te encontra para transformar tudo que você viveu em testemunho, cura e renovo. E agora que você ouviu cada palavra, preste atenção no que o Espírito diz ao seu coração. Você não está sozinho, não estava antes, não está agora, não estará depois. Eu estou aqui, o tempo todo, e se você permitir, eu te levanto hoje, te levanto da dor, te levanto do medo, te levanto da exaustão, te levanto da luta que travou dentro de você. O cansaço não veio para te derrubar, veio para te trazer de volta, porque Deus não te deixa no chão, Deus te levanta e Ele te levanta agora.